Pois é, muita expectativa. Como ficam as coisas aqui para frente? Qual o impacto dessas mudanças na Justiça do Trabalho, por exemplo, que está se adaptando, né? Todos os profissionais da Justiça do Trabalho estão tendo que ler aí as mudanças, enfim, as novas leis, colocar a par da alteração para poder exercer a sua atividade. Sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a desembargadora Beatriz Henke. Tudo bem com a senhora? Tudo bom. Obrigado pela presença. Seja bem-vinda ao SBT Rio Grande. São muitas mudanças, imagino. A senhora, a sua equipe lá, os promotores, os juízes, todo mundo se debruçando aí em cima da nova legislação para tentar ver o que muda. Né? Evidentemente, se eu lhe perguntar o que muda, é muita coisa que muda. O que mais lhe chamou a atenção? Qual é a principal mudança que pode trazer uma demanda para os tribunais daqui por diante? Eu acho que o que mais chama a atenção é esta, digamos assim... Flexibilização e também essa possível contrariedade da lei com algumas normas constitucionais ou convenções internacionais. Há pouco vocês passaram uma reportagem, falava o procurador do trabalho, Dr. Rogério Flechman, e ele pontuou isso. É uma preocupação que nós temos e agora nós vamos ter que, então, nos debruçar sobre isso para verificar em que ponto que a lei flexibilizou, né? Muito, porque o que nós nos preocupamos é em garantir trabalho decente, trabalho digno, né? Trabalho com condições de saúde, de jornada, que sejam compatíveis, né? E que tragam dignidade, além de o ganha-pão de cada dia, vamos dizer assim, de quem presta trabalho. Isso agora nós vamos ter que examinar caso a caso. O próprio trabalho intermitente é uma preocupação, o trabalho das gestantes em atividade insalubre, a redução do intervalo. Antes não era possível que se reduzisse para meia hora sem uma licença de um médico, né, do trabalho, e hoje é possível por convenção coletiva. E tudo isso são normas que impactam as condições e a saúde do trabalho, e o que não se quer é precarizar trabalho, porque me parece que isso aí vai contra assim, todos os avanços civilizatórios que nós conquistamos nos últimos anos. Né? Pois é, muita gente classificou essa reforma trabalhista como um desmonte, um desmanche da CLT. E boa parte dessas leis, dessas emendas apresentadas, eu tenho aqui inclusive um levantamento do Intercept Brasil, que é um site jornalístico, que divulgou os documentos do Edward Snowden, né, polêmico. E ele examinou esses sites, 850 emendas apresentadas aos deputados, né, pelos deputados, e durante a discussão dos processos, enfim, quase 40% das emendas foram redigidas em computadores de representantes das confederações ligadas aos bancos, à indústria e empresas de transporte e logística, boa parte delas centrada no centro do país, Rio e São Paulo. Ou seja, de acordo com o interesse desse grande grupo que movimenta a economia brasileira, né, e muitos políticos indiretamente, né, através de financiamento de campanha, essas mudanças todas acabaram respingando em todo o sistema trabalhista brasileiro. O que a senhora acha disso? Bom, o nosso sistema trabalhista é um sistema protetivo do trabalho digno, como eu disse, né? Nós temos, os direitos trabalhistas são direitos fundamentais sociais. Então, de fato, a lei, ela altera muitas questões, e o que nos preocupa é essa questão do negociado sobre o legislado e a própria negociação individual entre patrão e empregado, né? Porque qual é o risco disso? O risco na negociação individual é que o empregado que precisa do emprego, ele não tem condições de... Tem moeda na barganha ali, de dizer, não, mas eu não vou aceitar. Não quer, sai fora e dá lugar para outro. É uma imposição do patrão. Né? Exato, por isso que a lei tem esse conteúdo protetivo. É como um estatuto mínimo, menos que isso não pode, porque aí é precarizar trabalho. A partir daí, aquele empregador tem mais condições, que pode pagar mais, está liberado. E agora a lei, então, ela coloca essa situação do trabalhador poder negociar diretamente, e também na negociação coletiva, em algumas questões, ela modificar a lei, como a questão do intervalo, por exemplo, que parece uma bobagem, mas não é. Porque em algumas atividades não é possível fazer um intervalo de 30 minutos sem prejudicar a saúde, sem favorecer o acidente de trabalho, sem, né, ficar surdo depois porque não faz aquela pausa necessária. Em outras pode ser possível, mas a CLT atual prevê essa possibilidade de um médico do trabalho fazer uma inspeção e dizer aqui pode, aqui não pode. E a nova lei permite que isso seja feito por negociação, né, coletiva, e em alguns casos até negociação individual, como a jornada de 12 por 36. E isso é uma grande preocupação que nós teremos que atentar, né, porque nós não podemos
Aí nós temos que compatibilizar com as normas constitucionais que garantem saúde e segurança, porque senão nós vamos ter uma população de doentes, né? Claro. Desembargadora, uma dúvida de boa parte dos nossos espectadores. As pessoas que já entraram na justiça para uma demanda trabalhista, como é que fica a situação delas? Continua correndo judicialmente com as leis anteriores ou vão ser adequadas às novas leis? Como é que fica isso? Aí nós temos duas questões. Porque houve uma modificação das leis que se diz direito material, que é aquela lei da vida, né, da prática da vida. Essas, com certeza, vão continuar. Se a relação já estava em juízo, né, a discussão do trabalhador pelo seu trabalho na lei anterior, vamos aplicar as regras anteriores. Mas também houve alteração das regras processuais. E aí vai haver uma discussão se o processo ainda não encerrou. Se ele já está no tribunal, se já foi julgado, não. Mas digamos se ele ainda está em curso, né? Vamos poder admitir algumas alterações processuais, porque há alterações até de acesso à justiça, né? Nessa lei. Alterações da justiça gratuita, que está se propondo que não seja totalmente gratuita, isso até é objeto de uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, e isso é uma grande discussão que nós teremos que fazer. Isso se chama aplicação da lei no tempo, né? Então ainda temos aí que aguardar para ver como se vai decidir essa questão da aplicação da lei processual. Eu, pessoalmente, agora estou falando como juíza do trabalho, entendo que os processos que ingressaram com a lei anterior deveriam seguir. A não ser as regras que favorecem. Por exemplo, houve uma alteração grande na contagem dos prazos, né? Antes os prazos se contavam por dias corridos e agora por dias Então, sempre que puder beneficiar o trabalhador. Nesse caso, beneficia não só o trabalhador, como até os advogados. Sim. O nosso tribunal até já tomou providências para que, se não haja essa discussão, nós suspendemos, interrompemos a contagem dos prazos aqui há uma semana atrás e eles voltarão, então, a ser contados após a lei, já nessa versão mais benéfica. Isso que não há dúvida. Mas nós temos muitas dúvidas ainda. Imagino, muita gente. Tem muito pano para manga ainda, né? Desembargadora Beatriz Henke, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua presença no SBT Rio Grande. Obrigada pela possibilidade de vir aqui, pelo espaço. O espaço está aberto. Sempre que quiser, pode retornar. Obrigado, boa tarde.